A paz do Senhor, mais um testemunho que edifica. Estamos aqui gratos a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado de contar o que Ele fez na vida da nossa amada irmã que veio aqui hoje testemunhar para você. E enquanto isso, você pode ir compartilhando, se inscrevendo no canal e dando o seu like aí, nos ajude, tá bom? Eu quero informar você que a maioria das irmãs, acho que é quase todas elas, eles também, que já testemunharam, são pregadores da palavra. Se você quiser convidá-los, esteja à vontade. Sempre tem escrito ali embaixo as redes sociais, né, deles, e você pode entrar em contato com eles, convidando para ministrar na sua igreja e contando os testemunhos, que eu sei que vai edificar muitas vidas. E hoje com vocês, convidada para estar aqui, a irmã Dayana, que estará ministrando em forma de testemunho para a sua vida. Pai do Senhor, minha amada, tudo bem com Paz, você? tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Daiane, eu tenho 40 anos, sou casada com o Kleber, tenho 2 filhas, a Gabriela e a Natália, tenho um neto maravilhoso, de 3 anos, o Alan, meu genro, e uma benção, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém. Batalhei muito para ter essa família assim que serve ao Senhor, amém? E vou contar um pouquinho do testemunho, vou tentar ser breve, porque o testemunho, né, é grande, e que seja o que o Senhor quiser ministrar, né, no meu Sim. coração, e seja o que o Senhor quiser. Estou muito nervosa, gente do céu. Vai com calma, todas começam com nervosos, daí logo se acalma. Amém. Já de infância, né, vou contar já da infância, sofri muito, né, na infância, por questão de família, né, do lado da minha avó, a maioria fazia coisas que não agradavam ao Senhor, né, e eram tudo virado, né, ímpios, né, na verdade. Não conhecia Não Jesus. conhecia Jesus. E do lado do meu pai, eram evangélicos, mas o meu pai era o único desviado, o único ímpio. E herdou tudo de errado, né? Questão de vícios, né? Bebida, cigarro, essas coisas assim, né? E gostava de coisas também ocultas, né? Tanto do lado da minha avó, com a minha mãe, como o meu pai, no caso. E o restante, todos evangélicos, só faltava ele ser evangélico também, né? Só era o único que faltava, Uhum. né? E para um glória do Senhor Jesus, ele é transformado. E eu sofri muito quando era pequena, por quê? Porque como a minha mãe, ela sofreu também quando era pequena, então ela criou uma barreira, né? Por sofrer demais, né? Que o meu avô, ele era alcoólatra e judiava bastante dela, né? Então, dela, dos meus tios, tudo, pelo fato da bebida, né? Uhum. E ele batia muito e tal, né? Mas era uma pessoa boa, né? Hoje também é falecido. E judiava também da minha avó pelo fato dele beber, né? E nós éramos em várias crianças, né? Aí, além da minha mãe também ter me tido muito nova, né? A minha irmã também, ela teve muito nova. Ela teve eu com 16 anos. E depois que ela teve eu e casou com meu pai, tudo certinho, né? Começou aquele tempo de sofrimento, né? Porque o espiritual ali era muito grande, porque ao mesmo tempo, de um lado, né, oração, do outro lado, né, aquelas coisas ocultas, Era né, uma que não guerra agrada espiritual. ao Senhor, né, essa guerra espiritual. E ela se tornou uma pessoa assim que gostava de vários homens, né? E meu pai sofria por conta de gostar demais dela. Às vezes assim, ele falava: Senhor, tira ela de mim, então que ela arrume alguém que ela ame de verdade e tal, mas que tire ela de mim, né? Meu pai orava assim para Deus, por mais que ele tivesse nesse oculto ali que não agradava o Senhor, ele orava ao Senhor, né? Pedindo isso para que tirasse, né, ela dele. E nisso, por tantas coisas que o pai ficou sabendo, que eles acabaram se separando. Eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade. Então,
para mim, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque para mim eu queria o pai e a mãe junto, né? E tudo certo dentro de casa e tal. Criança não entende aquilo ali muitas das vezes, né? E eles querem os pais juntos. Exato. E sofri muito por conta disso. E daí meu pai, ele, né, ficou muitos anos sozinho, né, trabalhando. E minha mãe já, né, gostava de balada e forrozinho e tal, né? E gostava de coisas, né, que não agradam ao Senhor. E fazia também trabalhos ocultos, né? Aí tá. Aí nisso, nessa separação deles, como eu fiquei muito abalada quando eu era pequena, a gente foi morar ali no Tatuquara. Não sei se a irmã conhece. Conheço um pedacinho ali. Eu fui morar ali, eu tinha 11 anos. Aí morei com a mãe, aí ela, né, teve um terreno ali, fez uma casa pra gente, tudo. Não deu certo de eu morar com a mãe, porque daí a mãe já tinha arrumado um homem, né? O padrasto que eu ajudo a cuidar hoje. E também, ao mesmo tempo que ela estava com ele, ela já estava com outras pessoas, né? E é o que a gente ficava sabendo, né? Aí nisso eu fui morar com o pai no sítio cercado. Aí morei uns anos com o pai, só que sozinha. Eu e minha irmã tinha 5 anos, se eu não me engano. E não, ela tinha 8 e eu tinha 10 quando a gente foi morar lá. É isso aí. Aí o pai ia trabalhar e tinha um colega dele que ia visitar todo dia. Até então a gente chamava ele de tio, né? Porque a gente via ele praticamente todo dia. E nisso que o pai saía para trabalhar, ele vinha. Aí começavam os abusos. Aí ele começava daquele jeito, né? Ai, senta aqui no colo do tio, né? E aquela história, né? E eu defendia muito a minha irmã. Quando eu via que o negócio estava errado, eu já juntava ela pelo bracinho e falava, fica aqui que eu vou te defender, né? E aí ele vinha sempre, parecia que ele já estava à espreita. O pai saía, automaticamente ele já chegava e batia na porta. E aí ele entrava, daí a gente deixava entrar porque era tio, né? A confiança, né? Que a gente tinha e tal. Porque ele nunca, tipo, fazia tempo que o pai conhecia ele, há muitos anos. Só que ele nunca tinha feito isso. Mas quando eu fui morar com o pai, e daí em seguida minha irmã também foi, que começou tudo isso. Aí ele vinha trazer doce, essas coisas assim que agradava a criança, né? E criança muitas das vezes é bobinha, não sabe o que está acontecendo, não tem aquela malícia, né? E tá, daí ficou esses abusos de passar a mão na gente e tal, mas nunca chegou a ser consumado. Para honra e glória do Senhor Jesus, porque o Senhor cuida muito da gente, de mim mesma e da minha irmã. Aí nisso a gente foi morar com a mãe de volta, porque daí não tinha dado certo ali. E o pai, eu arrumei uma mulher para o meu pai, porque eu sentia que ele era muito sozinho e precisava de alguém para cuidar da gente e ajudar na casa. Só que eu não sabia que ela também era da espírita. Só que era daquelas que fazia de tudo dentro, né, do centro. Aí eu falei, meu Deus. E eu não imaginava, eu era criança, nem sabia. Para mim, tanto fez, tanto Mas você não faz, contou né? pro teu pai que teu tio estava molestando Não, vocês? eu fui contar para ele faz acho que uns 4 anos, mais ou menos. Aí, só que daí meu pai com todos esses problemas dele, não tinha como... Já foi já também, né? passou, passado, né? Só que me doía muito, né? Hoje Com já não dói certeza. mais. E quando a gente foi para casa da minha mãe, ele ia fazer questão de visitar a gente. Mas até então não tinha caído a ficha. Por que que ele estava indo visitar a minha mãe? Aí teve um dia que ele chegou lá, quando era para ser consumado o fato comigo, o meu padrasto chegou, bem na hora, Deus purinho naquela hora. E bateu na porta, entrou ali tudo, e na hora ele já se recolheu, e tô indo embora, só vim ver as meninas, a Jane não tá aí, que é a minha mãe, e só tava nós. Aí até então, pra gente, hoje eu entendo o que estava acontecendo, né? Já naquela época eu já não entendia. Aí tá, até tudo isso passou. Aí eu tava morando ali no Tatuquara, eu fiz 15 anos de idade. Aí as outras partes já não tem muito o que dizer, né? Porque daí como ele não foi mais lá, tal, não visitou mais a gente, por esse susto que ele tomou, ele já não foi mais visitar a gente. E também andei sabendo que ele ficou com a minha mãe também, né? E aí, nos meus 15 anos, eu era uma menina de dentro de casa e tal, e
e não saía, não era de balada, de droga, de nada disso daí. Eu era uma menina pacata. Era da escola para casa, casa para escola. E nesses meus 15 anos, quando foi em 98, em dezembro, eu conheci meu esposo. Fui mãe cedo também, eu engravidei com 15 anos e ganhei com 16. Nisso, como eu conheci ele, em 6 meses eu não sabia o que ele fazia. E durante esse ano que eu conheci ele, um pouco tempo atrás, daí eu me envolvi com droga, prostituição, essas coisas assim. Aí ia pra balada, eu gostava de, né, roubar, beber, fumar, tudo que um adolescente nessa época faz, porque tem que experimentar, né? Aí que muitos pensam assim, né, vou experimentar para ver se é ruim, porque meu pai e minha mãe falam, então, né, vou ver mesmo se é ruim. Eles são teimosos, né? E nisso, o meu esposo, ele já era usuário de drogas, desde os 16 anos. E ele estava com 18 e eu com 15 para 16. Aí a gente teve um relacionamento, eu até falei, aquelas coisas de menina. O dia que eu conhecer um homem, me entregar para ele, ele vai ser o homem da minha vida, vai ser o pai das minhas filhas ou dos meus filhos. E é isso e pronto, guardei aquilo. Bobinha, não sabia de nada. Aqueles namorinhos assim, beijinho, rapidinho, nada daquelas coisas que acontecem hoje. E com ele foi diferente. E tipo, na minha família houve um pouquinho de racismo, porque geralmente os meus namoradinhos era tudo, né, igual eu, né? E daí meu pai era assim. Aí eu, não, porque não pode, porque não pode, porque não pode. Mas daí, né, meu primeiro amor e tal, eu me entreguei para ele, né? Hoje, para o Regola de São Jesus, ele é pai das minhas filhas, né? E vai fazer 26 anos de casado, né? Graças a Deus, que venha mais anos, eu sempre falo assim. Nós se respeitamos muito, nós dois. E somos aquele casal que eu acredito ser um casal, assim, como que eu posso dizer? Muito unido. Porque a gente não sabe nem o que é brigar. No passado a gente brigava bastante. Mas faz mais ou menos uns 20, acho que mais ou menos uns 20 anos. Não, uns 16. Que a gente aprendeu a se respeitar tanto, a gente começou a se conciliar uma coisa com a outra. Vamos na loja, vamos comprar esse? Não, esse eu não gostei. Então vamos para outro. Gostei daquele, eu também gostei. Então vamos levar. Quer concordar na terra, concordar no céu. Sim. Então a gente é assim. Beleza. Se a gente vê uma coisa muito grave, a gente senta, não, vamos conversar. A gente não conversa na frente das meninas. Uhum. Hoje a minha filha é casada, mais velha, ela tem 24 anos, né? Daí tem a minha filha mais nova de 14. E a gente falava assim para minha filha mais velha, pega a Nath, a Natália, sai com ela que eu e o pai temos que conversar. Daí ela já sabia, sim, tá bom. A gente sentava e conversava. A gente não brigava na frente delas no passado. A gente sempre tentava. Hoje não. Hoje já é a conversa, já é aquela calmaria, aquela paz, assim, aquela paz sobrenatural que excede todo entendimento na nossa vida. Quando eu vou ministrar ele que vai, me leva, me traz, sabe? É meu tudo, né? Porque pelo meu abandono, né, quando eu era criança e adolescente, meu pai e minha mãe não tinha muito aquilo de, eu te amo, vem aqui para me te dar um abraço. Não, eu não tinha nada disso, era tudo no grosso, estúpido, aquelas coisas escrotas. Vai lá, fica lá, sai daqui, depois eu... Para você ter uma ideia, para mim ter um carinho da minha mãe, era quando eu pegava piolho. Meu Deus. Ela ia lá e quando ela puxava assim, que ela tirava, era o carinho. Aquilo era o meu... Nossa, eu falava, mãe, eu tô com piolho. Para ter o carinho da minha mãe. Porque que nem ela não parava em casa, ela mais saía, né? Era de noite, era de dia. E eu não tinha aquele carinho. Nunca tive, né? Tanto que antes da minha mãe falecer, a gente brigou, eu não queria mais ver ela e tal, por conta de ciúmes, né? E daí quando ela vinha com aquele negócio lá, que eu falava, tô com piolho, mãe, tá coçando tudo. A mãe ia lá e tirava para mim aquilo. Nem que ela me arrancasse os cabelos, mas era aquele carinho ali, era a hora do carinho. Então, portanto, todo dia quase eu tinha piolho, já para que ela viesse me dar esse carinho. Porque ela também não teve. Então, como que a minha mãe vai me dar algo que ela não teve? Né? Exatamente. E eu fui ler essa frase faz poucos meses atrás. Aquilo me cortou o coração, que eu cheguei a chorar. Aí sim Deus me tocou, me curou da alma. A gente só pode dar o que a gente tem. Exatamente. Aí o meu pai também era do mesmo jeito. Só que é aquela coisa de pai, né? Você fez errado, você vai apanhar. Você vai ficar de castigo, né? Nunca falavam te amo, oi, como que você tá? Tudo bem e tal. Não, também.
é a mesma coisa. O lado do vô e da avó, o vô era general, porque o vô era muito general. Se você passasse no meio dele, meu Deus, era um pé do vidro. Ou depois nós vamos conversar. Só no olhar você já fala, ih, depois eu vou apanhar. Ou Mas depois eu vou ficar de antigamente era castigo. assim. Era assim. Aí também, antes dele falecer, uns 3 meses antes dele falecer, ele se tornou o vô que todo neto sonha. Aí Deus recolheu. Aí tá. Aí depois que eu casei com ele e tudo, quando eu engravidei da minha filha mais velha, geralmente quando a mulher está grávida, tem mulheres que ficam muito querendo que o pai da criança fique perto. E por conta de fofoca e pessoas que falavam um monte de coisa para ele, muitas das vezes ele me repudiava. Tipo, ai, não quero você porque fulano falou isso, isso, isso. Eu nunca tinha feito aquilo ali. Porque eu era uma menina de dentro de casa, então eu não ia pra rua para fazer qualquer coisa e tal, porque a partir do momento que eu fiquei com ele, eu não queria mais saber de rua, eu queria ficar com ele. Ele que era o pai da minha criança, até então eu não sabia o que era. E nisso, aí eu chorava muito de saudade dele. Ele morava no mesmo bairro que eu, só que ele morava no Santa Rita, no Tatuquara, e eu morava no Jardim da Ordem. Mas eu queria todo dia estar lá com ele. Só que como ele gostava muito de bagunça, de mulherada, de droga, de bebida e balada, eu já não era aquela mulher desse jeito depois que eu me tornei mãe, né? Falei, não, a partir de agora que eu, né, vou ser mãe, eu quero ser uma mãe boa para minha filha e tal. E ele não, ele já é piazão, né? Queria bagunça. E eu chorava por causa disso. Porque de muitas das vezes, assim, como eu sofri muito, né, que ele me traía muito. E só que eu sempre ficava em casa, tipo, esperando por ele. Quando ele falava assim, ah, hoje eu vou. Aí, nossa, né, o coração, é adolescente, o coração ia quase sair pela boca, aquela saudade vinha. Aí teve um tempo que deitava demais. Nesse tempo que chegou, eu estava com 3 meses e meio de gravidez. E eu comecei a ficar muito mal, e que eu queria ele sempre comigo, muitos ciúmes. E daí eu tentei me matar. Aí eu tentei me matar, peguei vários comprimidos, coloquei na boca e tentei me matar. E nisso daí minha mãe me acudiu, né? Na hora ali, eu falei pra ela, vi os cartelas de remédio. Aí quando eu ficava muito nervosa, eu socava as coisas, eu machuquei tudo a mão, eu dava soco na parede, desesperada de tudo aquilo ali, que eu não estava entendendo o hormônio é flor da pele, não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Né? Grávida e nada acontecia da forma que eu queria, eu passei muita necessidade. O meu travesseiro, as minhas cobertas eram roupas. Então, tipo, colocava o meu guarda-roupa praticamente dentro do travesseiro. Quando esfriava demais, a gente colocava umas cobertas que tinha, mas daí complementava com roupas. Então, tipo, eu passei uma infância um pouco difícil, né? Muitas das vezes tinha a ver só um arroz ali, graças a Deus que tinha, mas sempre faltava, né? A gente tinha, às vezes, tinha sempre essa dificuldade. Mas, graças a Deus, nunca faltou assim de não ter nada quando eu era pequena. Graças a Deus sempre tinha alguma coisa para comer. Porque era muita criança, muito adulto. Eu acho que tinha mais ou menos umas 10 entre adulto e criança. A criança acho que tinha 6 e 4 adultos, se eu não me engano. E nisso, por conta de... Muitas das vezes a gente se sentia muito rejeitado pela mãe e pelo pai, né? Por conta deles quererem trabalhar, mas parecia que trabalhar não adiantava tudo aquilo ali. O tempo que era para ser com a gente, muitas das vezes, eles não paravam em casa. O pai vinha visitar a gente de vez em quando. Aí eu me desentendi com a minha madrasta. Aí, nisso, eu não gostei, eu comecei a ter ciúmes do pai. Eu arrumei ela para ele, mas comecei a ter ciúmes dele. Também outro fato. Aí tá, aí voltando, daí eu vi que os pensamentos estavam diferentes. Eu já comecei a ver coisas, muitas coisas, né? Isso foi em 98 para 99, né? E aí eu começava a falar coisas que não tinha sentido. Começava a ver coisas que eles achavam que não tinha sentido. Não, mas você está vendo demais, eu não estou vendo nada, né? Eu falei, mas eu estou vendo. Né? E nisso eu comecei a adoecer. Comecei a adoecer, sofria muito. E daí o meu tio que faleceu, ele que cuidou muito de mim. Eu sentia muita dor aqui, na parte do calcanhar, mas não sabia o porquê.
Porque ao mesmo tempo que eu comecei a ficar doente, é como se eu dentro de mim gritasse socorro para alguém me ajudar. E como se algo tivesse tomado o meu corpo. Ia adoecendo, adoecendo, não queria comer mais. Eu via, escutava a televisão de trás para frente. Escutava chicote. Escutava crianças gritando, pessoas gritando, como se eu realmente estivesse no inferno. E nisso, aquela dor toda vez ali. E quando eu conseguia abrir os olhos para ver, o meu tio estava sentado dormindo na cadeira. E eu sempre enrolava, até hoje eu enrolo o cabelo assim. Eu comecei com essa mania de enrolar o cabelo para amarrar. Amarrava aqui e encostava na parede. Mas eu gritava, me rasgava assim, eu gritava, socorro, alguém me escute, me faz alguma coisa, sabe? E eu não conseguia, não saía a voz. E eu falava enrolado. Eu lembro só da frase que eu falava assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas em outra língua. Eu sabia que era isso. Aí eu via demônios olhando para mim, em volta, no forro de casa. Escutava a televisão de trás para frente e falava assim, desliga a televisão que eu não aguento mais escutar. É muita coisa para mim, eu falava. Aí o pessoal falava, mas o que você está escutando? Eu falava, eu estou escutando assim, 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 desse jeito. E eles falavam, não, não tem lógica. E nisso eu comecei a cuspir para cima. E cuspia para cima e caía e eu achava graça daquilo ali. Então, daí minha mãe viu que não estava normal. E aí, tá. Aí eu passei mal. O meu tio me levou para o posto de saúde lá do Tatuquara. Aí chegando lá, eu sentia muita dor, e eu não me controlava, não conseguia me controlar. Eles tinham que me pegar pelos braços e me arrastar, porque eu já não podia mais comigo. E nisso, a maca é alta, eu girava e caía de barriga no chão, grávida. Meu Deus. É como se alguém me empurrasse, não era eu mesma fazendo aquilo ali. E foi ali umas 3 vezes, eu sentia muita dor. E nisso eu só sentia, fum, quando eu via já estava no chão. Só que eu não caía assim, eu caía diretamente de barriga no chão. Não me pergunte como, porque eu não sei mesmo explicar o porquê. Aquilo ali foi muito, meu Deus, demais para mim. E nisso, na hora que eu caí, eles me levantavam, me colocavam de novo e estavam me olhando, mas ao mesmo tempo, quando tiravam o olho de mim, eu já de volta. Acontecia aquilo ali assim, muito rápido. Aí o médico pegou e prescreveu que tinha que me levar para um hospital, um manicômio. E aí colocaram eu na ambulância, daí já me amarraram, porque eu já estava agitada, já queria bater em todo mundo, já queria quebrar tudo, porque eu não queria ir, porque eu não queria ir. E eu dentro de mim, chorando, desesperada, como se tivesse assim, você está sentada aí era eu, mas dentro de mim. Como se eu estivesse lá, me olhando. E não conseguia me governar em nada. Nada, meus braços não governavam, o meu pensamento, nada, eu saí fora de mim, assim, de uma forma assim que eu não imaginava mais o que eu estava fazendo, de tão transtornada que fiquei. O médico disse que foi distúrbio mental, disse que tampou uma veia da cabeça, foi o que eu escutei. Uhum. E nisso chegamos lá no hospital, o manicômio, e eu lembro que estava escrito no portão do hospital, eu não lembro qual hospital que foi, mas estava escrito Ercília. É isso que eu lembro, mas eu não sei qual hospital da Grande Curitiba que foi. Não lembro aonde que é. E nisso eles me levaram e eu peguei, olhei para todos assim, falei, onde que eu tô, né? Pensando comigo assim, o que que eu tô fazendo aqui, né? Dentro de mim ali, confusa com tudo. E eu pegava e levantava da cama, mas não podia levantar quando eles me colocaram lá. E nisso eu vi assim pessoas espiritualmente, mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente transtornadas lá dentro. Eu não vou falar assim, um bando de louco, não é. Quando a gente discerne do espiritual, a gente sabe que não é aquilo ali que as pessoas falam, né? Tinha pessoas ali que estavam com essa parte aqui, ó, sem cabelo nenhum, de tanto bater a cabeça. De tanto bater a cabeça na parede. As janelas eram lá em cima, assim, ó, e várias camas, igual ao hospital, mas umas camas diferentes. Aí tinha várias pessoas, aí pessoas babando, nossa, uma pior do que a outra, assim, uma situação assim que, meu Deus, você chora de ver aquilo ali.
E aí nisso eu estava deitada e quando eu levantei, eu não sabia que não podia levantar, quando eu levantei que eu coloquei os pés no chão, a mulher falou assim, enfermeira, a Daiane tá saindo da cama. E nisso me amarraram. Aí me amarraram, e daí eles colocam umas faixas assim gigantescas e enrola por baixo da cama em cima de você, para você já não sair. É faixa que eles chamam, né? E nisso eu lembro que eles faziam isso e eu escutava assim, só não aperta a barriga porque ela tá grávida. Eu só ouvia. E nisso, quando eu ia passar pela minha barriga, eles colocavam aqui e colocavam aqui, mas não colocavam em cima dela. E eu conseguia, não sei de que forma, eu conseguia sair das faixas. Aí eu saía, ela gritava de novo. Ela falava, enfermeira, a Daiane saiu das faixas. Aí vinham as enfermeiras, a parte que mais me doía, quando as enfermeiras vinham, elas me davam injeção na batata da perna, na coxa e no bumbum, para minhas pernas não governar mais. E nisso elas falavam assim, grupo de 8 para a Daiane, quando elas falavam grupo de 8 para mim, eu chorava, porque eu já sabia o que ia acontecer. Uma segurava o braço, outra perna e deitavam a gente no E chão sempre e deitada. aplicavam, sempre deitavam. Aí tinha um dia da semana que vinha psicóloga, psiquiatra, tudo, e a gente fazia num salãozão assim, eu via várias cadeiras assim, em volta, e eu ficava sempre na cadeira de rodas. E eu sempre olhava assim, saída, numa porta parecida com aquela ali. Eu falava, eu vou sair por ali. Eu já matutando, falando, porque eu não aguento mais ficar aqui, já não aguento mais. E remédio, 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 e toda vez me dava crise, eles vinham e me aplicavam aquele monte de coisa que eu nem sabia que era, e a barriga crescendo, só que até então eu não lembrava da gravidez, não lembrava do pai, não lembrava da mãe, eu fiquei com 6 dias de amnésia. Não sabia nada mais da minha vida, não conhecia mais ninguém. Aí minha mãe e meu pai iam me visitar, olhavam para mim e falavam comigo, eu olhava assim, quem que é você? Como que é seu nome? Minha mãe e meu pai saíam chorando de lá. Meu tio falecido também saía chorando de lá. E eu não lembrava. Tive amnésia durante esses 6 dias. E era para mim ficar 6 meses naquele lugar. Imagina, eu ia ganhar minha filha lá dentro praticamente, né? E aí teve um dia que eu fui comer. Que eles têm uma mesa comprida assim. Aí bancos, né? Porque se for cadeiras eles podem levantar. Daí tem que ser tudo banco. E tudo, se eu não me engano, preso na mesa. E aí era para sentar e comer. Daí eu sentei, aí colocaram um prato para cada. Aí nisso eles pegavam e subiam na mesa e pegavam com a mão, assim, sabe? E eu lembro que eu comecei a vomitar por causa daquilo ali, o jeito que eles estavam fazendo. Aí parece que como se eu tivesse já voltando a alguma coisa, assim. Aí nisso eles trancavam, eles ponhavam, tinha uma salinha, aí com grades, que daí ali era a cozinha onde eles mexiam com os alimentos, só que era diferente. Só tinha uns panelão, assim. E eles trancavam aquilo ali, com cadeado e tudo, para ninguém lá mexer. E se vocês não comerem agora, vocês não vão comer mais. E eu grávida. Aí minha mãe e meu pai levavam as coisas para mim, diz que levava iogurte, danoninho, coisas que grávida gosta. Eu não via nada daquilo ali. E nem comia a comida deles. Emagreci demais, demais. Porque eu já era magra, né? Daí emagreci muito mais. Aí nisso, ele era hora de tomar banho. Só que lá dentro também tem lésbica, sabe? Tem várias coisas ali, né? E daí quando que eu entrei para dentro do banheiro, aí eles tiram a sua roupa, eles mesmos que tiram. E fala, pode ir. Aí nisso são vários banheiros, daí tem uns espelhos assim. Aí eu fui tomar banho. Aí que eu fui tomar banho, a mulher falou assim, você não ficava muito tempo nua, assim. Falou assim pra mim, daí eu falei, nossa, né, já vou. Aí entrei pra dentro do banheiro, e nisso que eu entrei dentro do banheiro, fechei a porta, eu me lavando, assim, da forma que eu achava que estava certo. Aí nisso eu segurei o sabonete, da minha mão, e caiu no chão. Aí nisso que eu fui pegar o sabonete no chão, assim, me deu um choque. Mas um choque muito grande, é como se eu tivesse enfiado o dedo na tomada a 350, nem 220. E fez assim, e nisso começou a passar minha vida, minha mãe, meu pai, todo mundo assim, foi passando assim na minha frente, e que eu olhei assim, a minha barriga já estava
grande. Eu percebi que eu era mãe. E daí eu peguei, saí ligeiro do chuveiro, peguei a toalha e falei, eu comecei a lembrar, e aquela felicidade de ver, daí eu fui pro espelho. Quando eu fui pro espelho, minha cara toda cheia de ferida, meu cabelo sem pentear, doente, magra, naquela situação ali. Se assustou. Aí, nossa, foi um baque para mim aquilo ali, porque daí voltou minha memória. E quando voltou minha memória no 6º dia, no 7º dia, eles foram me visitar. E nisso foi meu pai. E daí eu peguei e falei, pai, eu te conheço, eu te conheço. Eu juntei, tinha uma mureta assim, eu juntei ele com as mãos e falei, me leva embora, pelo amor de Deus, porque agora eu lembro do senhor. Me leva embora. Eu já não aguento mais ficar aqui, me leva embora. Aí eu tô bem, agora eu sarei e tal, falei assim. Daí eu tinha que passar pela última consulta. Roda. E nisso eu estava ali toda nervosa e andava um pouquinho com a cadeira e eles estavam percebendo e daí eu falei assim, eu falei para a médica, eu lembrei de tudo. Ela falou, espera um pouquinho que não é sua vez de falar. E eu naquela euforia que eu queria ir embora e eu tinha lembrado que eu ia ser mãe e meu pai e minha mãe e tudo voltou assim, tudo muito rápido. Então minha mente estava borbulhando, né? E nisso daí conversei dela, perguntou as coisas para mim, daí eu respondi direitinho para ela. Ela falou, então, na hora da visita, então você vai ser liberada. Nossa, que alegria. Só que eu ainda não estava conseguindo andar por conta dos excessos de coisas. E daí eles colocavam assim, todos tinham que ficar para trás, tinha uma porta ali, e eles colocavam uma corda, que era de encaixar. E eles falavam assim, vocês não podem passar daqui. Se vocês passarem daqui depois, vocês vão ter castigo. É tipo isso que eles faziam com a gente. Porque a gente tinha que obedecer, então se eles falassem castigo, a gente obedecia. E nisso eu não conseguia obedecer, porque daí eu vi eles lá fora para me buscar. Eu saí ligeiro por baixo da cordinha, juntei meu pai, falei, pelo amor de Deus, me leva embora daqui. Queria sair. Eu queria ir embora, nossa. E a alegria de ter voltado tudo aquilo ali, né? Aí, daí vi o pai e a mãe. Aí, lembro que eu descasquei uma banana, assim, comia a banana, assim, a melhor banana do mundo para mim naquele dia, né? Porque fazia tempo que eu já não estava comendo direito. E daí eles me levaram para casa e eles me mandaram mais ou menos uns 90 comprimidos vermelhinhos, umas cartelas assim, com muito comprimido naquela cartela que eu lembro. E daí minha mãe olhou para mim e falou assim, em nome de Jesus, você não vai tomar nenhum comprimido desse aqui. Aí ela apertou assim, da parte do lixinho e jogou tudo fora. A minha mãe, por mais que ela fizesse tudo que ela fez no passado, ela tinha muita fé. Só que assim, a minha mãe, pelo fato dela também ter tido problemas psicológicos, né? Acho que a minha bisavó também teve, se eu não me engano. Foi de geração, né? Ela vivia constantemente endemoniada. Distúrbio mental. E sabe, o interessante é que eu falava assim para ela, como eu acreditava muito na minha mãe, é minha mãe, né? Eu vou respeitar tudo que ela falar, tudo que ela fala é certo, né? A gente não inocente de tudo aquilo ali. Ela lia a carta, e daí eu falava assim para ela, mãe, hoje eu posso subir para ver, a gente chamava ele de Mano, era o apelido dele. Eu posso subir para ver o Mano? Ela falou, vamos ver as cartas. Ela falava assim para mim. E nisso ela pegava um copo de água, transparente, colocava um pouco de água, daí ela falou assim, esse aqui ele vai ficar aqui. Eu falei, tá bom. No primeiro dia eu não estava entendendo nada. Aí quando ela tirava as cartas para mim, ela falava assim, hoje você pode ir. Aí eu ia, toda feliz, né? Só que no final da sessão, o copo de água virava martini. Eu pegava, ela falava, cheira aqui. Aí eu cheirava, puro álcool. Incrível, era água na hora, cheirava, via, era água. Depois que ela terminava a sessão, virava bebida, ela ia tomar. É como se fosse um oferendo, algo assim. É o que dava a entender. E nisso eu subia, quando eu subia eu sabia que ele estava em casa e estava tudo bem. Então não ia ter problema nenhum naquele dia. Aí tá, daí voltava para casa. Aí que eu voltava para casa, no outro dia a mesma coisa. Mãe, posso subir? Que daí tipo, subia porque tinha as ruas, né, que tinha que ficar subindo. Ela, vamos tirar a carta. Ela fazia o mesmo ritual. E nisso, a favor, você não pode subir. Eu falei, mas por quê? Daí eu chorava. Mas por que eu não posso? Ah, porque hoje não vai dar certo. Aí eu fui teimosa e subi. Ele já não estava em casa, eu encontrava ele com uma mulher. Meu Deus. Então foi o sobrenatural na minha vida a vida toda. E daí ela tinha esses mistérios dela. E teve um dia que
né, ela fazia as oferendas dela, né, ali que é o que os espíritos mandavam. Aí nisso, a minha avó era quase uma chefe de centro dessas coisas ocultas, né? E aí a minha avó que ensinava ela. E a gente fazia tudo que eles faziam dentro, porque eu era criança na época, né? Eu colocava saia, rodava, fazia tudo que eu olhava os adultos fazendo, eu fazia também. Só que a minha mãe era muito usada pelo inimigo, muito usada. E ela era muito bonita. Então daí os demônios usavam ela assim que, meu Deus, judiava muito dela. Aí teve uma semana inteira ela ficou incorporada, uma semana inteira. Eles não deixaram dela por nada. Mas nessa parte você tinha saído do manicômio. Já tinha saído já. Aí nisso, quando foi ver, falaram para levar ela lá nesse centro para poder tirar aquilo ali dela, que era o que eles tinham falado para fazer. E nisso não deu certo. Ela quebrava em todo lugar que ela ia, ela quebrava. Ela tinha força de vários homens durante essa semana. Uma escravidão profunda. Aí a gente nem reconhecia a mãe. Era nem chegar perto. Aí fala, leva lá, tem uma igreja e tal, tem um pastor bom lá que ele vai ver o que aconteceu. Aí nisso, quando ela chegou na porta, assim, ela já quis levantar o banco. Ele falou, não, aqui é a casa de Deus. Mão para trás, de joelho. Aí obedeceu. Aí estava minha tia e minha avó. Aí nisso a minha avó estava em processo de libertação sobre isso. Minha tia também. Isso foi tudo para elas assim, nossa, até hoje. Para elas um processo que valeu a pena. Nisso daí o pastor falou assim, agora você pode vir. Vem com calma. Assim, e foi vindo, e elas segurando ela no braço. Aí nisso ela chegou perto assim, daí, e ela não falava na voz normal. Falava aquela voz grossa, assim, forte, estremecia mesmo. E daí o pastor falou assim, por que você não quer sair dela? Aí ele falou, porque ela me prometeu um trabalho e não fez. Aí ele pegou, mas que jeito que é esse trabalho? Aí foi falando. Daí ela falou assim, enquanto ela não fizer, eu não vou sair daqui. Falou bem assim. Aí nisso falaram o que era para fazer. Daí como a minha avó e minha tia era do mundão e eu obedecia tudo que falavam, elas foram e fizeram esse treco aí, né? Fizeram automaticamente, que elas terminaram. Foi embora. Foi embora. Aí minha mãe já estava magra, doente, debilitada, né? Tinha muito problema de rim. Estava acabada. Uma semana carregando tudo isso. Foi uma vida muito sofrida, né? Então é tipo maldição geracional. Vai de mãe, de vó, e vai passando filho para neto e vai indo, né? Então daí eu decidi para mim mesma, eu falei, não, a partir de hoje, em mim, acabou. A minha geração vai ser a geração abençoada, não vai ter nada disso, Amém. É quebrado agora toda maldição geracional. E realmente aconteceu. Que desde a minha bisavó, todas tendo filho com 15 e 16 anos. Eu falei, em mim, cessou, acabou. Conheci Jesus, eu sou 20 anos convertida, mas faz 10 anos que conheci o verdadeiro amor de Jesus, que eu pisei no Santos dos Santos. E quebrei isso, a minha filha teve filho com 20 anos. Então, ele já viu o poder grandioso, extraordinário de Deus, né? E para honra e glória do Senhor Jesus, tudo isso assim que eu conto. E aí, voltando um pouquinho ali, quando eu estava grávida, a minha mãe me levou, a benzedeira que chama, né, na época, e eu queria saber o que era o sexo do meu neném. Eu falava, ai mãe, eu queria ver, Você quer ver mesmo? Eu falei, quero, então eu vou te levar num lugar. E era perto de onde eu morava. E nisso, chegamos lá. Ela acendeu um monte de vela, assim, tal. E falou para mim deitar num lugar estranho, assim. Como se fosse uma maca, mas diferente. Não era branquinha, coisa de hospital, era uma maca estranha. Aí ela apertou minha barriga e tal. Ela falou assim, eu já sei qual que é o sexo do teu neném. Eu falei, qual, né? Ela falou, não, só que você tem que me prometer uma coisa. Que a partir do momento que seu neném nasceu, você vai me trazer aqui. Eu falei, tá bom. Eu obedecia tudo que a mãe falava, né? Eu falei, tá bom. Aí tá, chegou o tempo de eu ir pro hospital. A minha filha nasceu dia 6 de março. Aí cheguei, foi um parto assim maravilhoso.
Eu costumo brincar assim, que se eu desse um espirro, ela nascia. Toda perfeita, maravilhosa, de tudo que eu passei, né? De ter ido para o manicômio, de ter tomado remédios fortíssimos, de ter caído com ela, né, na barriga ali, aquelas dores intensas. Perfeitinho. Não, perfeita, até hoje, linda, maravilhosa. Saudável. Nossa, de tudo. Aí a minha mãe chegou assim, abriu assim a coberta na hora que a gente foi pro quarto e contou todos os dedinhos do pé, os dedinhos da mão, olhou o olho, o ouvido, tudo. A minha mãe não estava acreditando. A minha mãe que estava junto comigo o tempo todo. Aí ela pegou, olhou para mim assim, Dai, sabe de uma coisa? A senhora, você lembra daquela senhorinha que falou para quando a Gabi nascesse, a Gabriela nascesse, para você levar para ela conhecer? Daí eu falei, sei, mãe. Ela acabou de falecer. Minha filha nasceu e ela morreu. Porque desde o ventre a minha filha já tinha promessa. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus até hoje, ela vai louvar, Em nome de grandioso, Jesus. grandioso. Foi muitas pessoas chegaram nela e falaram assim, o Senhor deu o dom de você louvar para você curar, libertar, transformar. E quando ela louva, as pessoas falam assim, nossa, você tem que voltar mais vezes. Tem que vir mais vezes, só que ela é muito envergonhada. E tem uma voz assim, meu Deus, maravilhosa mesmo. E eu agradeço a Deus, assim, por tudo, sabe? E daí, devido a todo esse trauma que sofri e tudo que está se passando até hoje, né? Muitas coisas. Também tive uma perca, né? Perdi um filho. Eu soube que estava grávida num dia, perdi no outro. Só que eu tinha falado algo assim muito, por questão de maldição, sabe? Para muitas pessoas, assim, eu vou falar agora. A partir do momento que eu soube que estava grávida, eu estava com 38 quilos com 18 anos. Então eu estava com uma idade de uma criança de 10 anos. Se vinha um vento, eu voava. Era para entender de tão magra. E tem fotos até muito chocantes, assim, que eu prefiro esconder e dar algumas porque eu não queria ver aquilo ali. E nesse momento todo ali, né, que eu passei, eu não aguentei segurar, tive um aborto espontâneo. E era o meu tão sonhado filho, que eu tenho só 2 meninas, né. Só que eu peguei e olhei para minha sogra, eu peguei o papel ali escrito assim, positivo, e joguei em cima da mesa. Falei, tá aí, eu não tenho nem condição de criar. Só que eu falei uma palavra dura que eu não lembro agora. E minha sogra falou, não fala assim, é um filho, é benção e tal. Porque a minha sogra é sempre evangélica, 26 anos que eu conheço ela. E aquilo ali, para mim, veio à memória há acho que final do ano passado. E nisso, entrei em desespero, quando veio a memória. Eu falei, isso do meu filho. Aí eu comecei a chorar, aquele choro que rasgava a alma. E daí eu peguei e chorando daquele jeito, eu falei assim, Senhor, o que eu fiz pro meu filho? Se eu não tivesse falado aquilo hoje, ele podia estar comigo. Hoje ele ia estar com 22 anos. E aquele choro que parecia que o meu coração ia sair para fora, de tão doído que foi aquele choro. E nisso eu lembrei dele, e daí eu peguei e olhei para cima e falei, Senhor, se tiver oportunidade, Acontece. se eu tiver a oportunidade, eu sei que o Senhor está me ouvindo, de pedir perdão pro meu filho. Porque naquela época, eu falei, Senhor, naquela época eu não sabia nada. Eu era adolescente, e daí um segundo filho eu não podia, eu não tinha condição, né? E já tinha ganhado a minha filha mais velha, e ela já estava com 2 anos. Só que quando vem a memória, a gente, né, acaba acontecendo. E até falei assim, nem vou chorar, né? Mas acaba acontecendo. Aí a gente tem aquela mania de lançar maldição sobre o filho da gente, né? Sem ter aquele discernimento. Ah, porque você não vai ser nada, porque você não tem nada, então você, lá fora você vai ser isso, só lançando maldição nos filhos da gente, né? E hoje, assim, eu aprendi a falar, não, minha filha é uma benção, minha outra filha é uma benção, vocês são muito inteligentes. Eu e ele, assim, a gente não fala palavrão, de jeito nenhum. E a gente chega em casa, quando ele fica muito bravo, ele fala, mas é uma benção mesmo. É assim É mesmo. assim, desse jeito. Porque a gente aprendeu que a partir do momento que a gente fala uma palavra errada, além dos filhos copiarem, a gente não poder fazer nada, né? É lançado, Não volta não mais. volta mais.
E a gente aprendeu assim que a partir do momento que acontece a gente falar uma palavra feia, o Espírito Santo ele sai de perto da gente, porque ele não vai se agradar daquilo ali. E permite que o inimigo nos toque. Aí muitas pessoas sofrem um acidente, bate o dedão em algum lugar, corta com a faca, né? Acontece esses pequenos acidentes, porque depois vai vir a sua memória. Sim. Ai, nossa, falei aquela palavra. E o Espírito Santo não se agradou. Olha o que eu fui fazer. É bom tomar um copo d'água, né? Ficar ali pensando. Aí, então, a gente, durante esse tempo, eu sou aquela pessoa que eu observo muito. Observo demais. Ele é a testemunha da minha vida. E depois de tudo isso assim que estava acontecendo, a maioria das vezes ele sempre comigo. Aí, depois que eu ganhei minha filha, que aconteceu isso do meu filho, né? Porque o próprio médico, aquela certeza de mãe que era um menino, porque era o que eu queria, muito assim. E eu senti realmente que era um menino. E daí, depois desse período que eu perdi, eu comecei a sofrer mais, muito mais. Porque daí as colegas dele vinham dentro de casa, a falecida irmã dele vinha também, me judiavam bastante. Eu ficava dia e noite trancada dentro do quarto. Uma ex-cunhada minha pagou pessoas para ir lá na casa da minha sogra para dizer que eu estava traindo ele, sendo que eu nem saía de casa. Só saía com a minha sogra para ir para a igreja. E eu com uma criança de 2 anos. E eu desesperada. Eu falava, Senhor, me ajuda, me socorre, eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu não dormia, eu não comia, eu vivia dentro de uma prisão, né? As pessoas não me queriam bem, mas eu tinha que ficar ali porque eu não tinha para onde ir, né? E nisso, meu pai chegou um dia e falou assim para mim, filha, é isso mesmo aqui que você quer? Você quer continuar com ele? Eu falei assim, pai, eu quero, porque ele é pai da minha filha, e eu quero uma vida, né, de casada, tranquila. Daí ele falou assim, então tá bom. Então, faz o que o pai tá falando. Ele pegou e falou assim para mim, você vai pegar a Bíblia, vai ler o Salmo 91 durante 7 dias. Não pode passar das 18 horas. Ele falou para mim. Eu falei, tá bom, eu vou fazer. Né? Nossa, né? Eu vou fazer. Só que não imaginava o que estava para acontecer. E nisso eu comecei o primeiro dia. O primeiro dia já começou. Eu tinha que me trancar dentro do banheiro com a minha filha para não apanhar. E aquela bateção na porta e eu tentando fazer aquilo e faltava 10 minutos para as 18 horas. E eu não podia passar, porque o pai falou assim, se você passar, o castigo vem dobrado. Falei, misericórdia, se eu já estou nessa situação, dobrado, eu não vou aguentar. Pensando comigo, né? Aí fiz o primeiro dia, segundo dia também a mesma coisa. Foi assim, que daí entrava as gurias e minha cunhada junto, e daí meu sogro também não gostava de mim. Aí todo dia era alguma coisa e eu tinha que viver trancada dentro do quarto. Meu Deus. E daí elas foram, no último dia, elas foram lá para me bater. É como se Deus colocasse um vidro na minha frente e elas não conseguiam passar ali. Porque eu tenho uma vontade de bater em você, elas falavam assim para mim. Mas eu não posso te bater. Você já via que era Deus agindo ali. E nisso, o Senhor tirou as vendas dos olhos dele. Aí ele chegou em casa, viu que as meninas estavam ali. Aí ele pegou, olhou para a mãe dele e falou, mãe, tira todas essas gurias daqui. Ele mesmo. Deus trabalhou durante... Foi uma Trabalhar de coisa assim, Deus. meu Deus do céu, os 7 dias foi só tribulação. Mas quando chegou naquele dia, o Senhor tocou ele, me tocou na minha sogra. Minha sogra falou, vamos embora, vamos embora. E naqueles 7 dias elas vinham, elas faziam a maior da baderna, minha sogra não falava nada. Então Deus trabalhou. Aí, só que quando o pai falou isso para mim, desceu uma luz sobre ele. Uma luz bem branquinha, assim, descendo sobre ele, só que ela começava bem pequenininha, daí ela abria nele, assim. Uhum. Aí hoje eu entendo que é o Espírito Santo. Aí eu fui assistir o jornal. Aí eu olhei assim, sabe, na época a gente assistia muito a Globo. E tinha sempre apresentador do tempo ali. Uhum. Só que apareceu nesse dia uma mulher, assim, muito bonita. Cabelo preto, comprido e uma roupa toda branca, social. Eu falei, ué, mas nunca vi essa mulher, né, apresentando o tempo e tal. Daí fui e comentei com o pai. O pai falou assim, pois é, foi essa mesma mulher que te visitou.
Falei, hã? Eu pensei comigo, falei, que é isso, né? Eu não entendia nada, né? Eu acredito que é anjo, né? Porque estava cuidando de mim e tudo deu certo, não deu nada errado ali em questão assim do que o pai tinha falado, né? Que nem eu disse, acredito que foi o Espírito Santo que usou ele. Então, e também acredito que o Espírito Santo usa qualquer um. Não Sim. interessa se você tá bêbado, se é prostituta, se é traficante, não interessa. Se a partir do momento que ele chegar perto de você e falar assim, ó, Deus quer te dar uma nova história, é claro que foi Deus que usou. O inimigo não vai falar isso pra você, Não. né? E aí, a gente pegou nós dois e se alinhamos ali, nisso que a minha filha tinha 2 anos, há 22 anos atrás. Ele pegou e foi trabalhar para Santa Catarina. E nisso eu falei para ele assim, vai lá, ganha dinheiro e vem me buscar. Como ele estava muito preso nas drogas, ele não segurava aquilo ali. Às vezes ele ia para a rua e ficava 2, 3 dias sem voltar para casa quando ele recebia. E quando ele voltava, ele não tinha nada. Aí eu falava para ele, lembra que você tem uma filha, né? Comprar fralda, comprar leite e tal. Aí nisso, ele chegou para mim de lá e falou assim, eu vim, mas eu não tenho dinheiro para te levar. Aquilo me acabou, porque eu estava morando na minha sogra, né? E ninguém gostava de mim ali. Gostavam da minha filha, mas não de mim. Naquela época, né? Aí, eu falei, não, pois agora você vai me levar. Mas como não tem dinheiro? Calma aí que eu vou arrumar. Aí fui na minha mãe. Quando fui na minha mãe, aí eu lembro que a passagem era R$14. E ela me deu 15. E até então eu não era tão firme com Jesus assim, né? Não tinha muito. Aí nisso eu já tinha também me batizado. No dia que fui me batizar, voou telha, teve temporal. Foi assim, e eu quase voando junto com o vento, né? Tão magra que eu tava. E nisso, aí a mãe arrumou, a gente foi, peguei a roupa do corpo com ele, pegamos a nossa filha de 2 anos, enchemos uma mochilinha do que a gente pôde e fomos para a viagem. Ele falou, mas aonde que eu vou colocar vocês? Não tem onde colocar. Aí a gente desceu do ônibus e começamos a andar. E o Senhor falava assim pra mim, se a gente colocar a nossa fé em ação e confiar, vai dar tudo certo. Eu cantava isso o tempo todo, louvando o Senhor. Aí eu falava pra ele, vai dar tudo certo. Deus falou comigo, Deus é fiel, vai dar tudo certo. E nisso a gente encontrou, perto de onde ele trabalhava, encontramos uma mulher bem maluquinha. Mariana é o nome dela. E ela falou assim, a gente conversou com ela, falou, a gente não tem para onde ir, daí nós temos um bebê e não temos para onde ir. E ela falou assim, eu tenho uma casa aqui, tá vaga mesmo? Fiquem aí. Falei, amém. Glória a Deus, por isso eu glorificando o Senhor e com esse louvor na cabeça. E nisso é uma área portuária. A gente ficou tem uma rua que é só de prostituição e droga, biqueira, e nós ficamos na rua anterior, que é a parte do porto de Santa Catarina. A gente ficou em São Francisco do Sul, na ilha de São Francisco do Sul. E a gente tinha que pendurar as comidas na parede, porque os ratos eram gigantescos, rato, barata. E a gente ia deitar, ela até emprestou uma cama pra gente de solteiro, aí ia deitar eu, o Kleber e a Gabriele. E nisso a gente sentia os ratos assim na gente. Meu Jesus. Andando assim. Aham. E nisso, o que ele fazia? Ele ganhava uma marmita no serviço e ele trazia para nós dividir. A gente deixava a nossa filha comer primeiro, depois a gente comia. O que sobrava a gente dividia. Uhum. Aí, quando sobrava 2, a gente falava, amém, né? Nós vamos comer bem hoje. Tinha dias que a gente colocava a comida na parede, estragava, a gente ia comer comida estragada, porque não tinha o que comer. Aí, às vezes, a gente tinha que ficar com a barriga vazia. Então, tipo, lá nós passamos um bom aperto, porque a gente não conhecia Jesus. A gente não conhecia o oculto do escondido de tudo aquilo ali, o extraordinário de Jesus, e hoje a gente conhece, né? E nisso, a gente foi para... Daí ele estava trabalhando nessa, aí nisso ele começou a meio que... Ele usava a droga, usava todo o dinheiro e nós passávamos fome. Então, eu e minha filha já não tinha. E ela mamava ainda. Daí a gente pegava o leite e enchia com água e colocava açúcar. Deixava só a cor do leite, porque ela falava, daí às vezes ela falava, isso não é mamar. Aí dava pra ela, não, mas isso aqui é mamar assim e tal. E dava pra ela. Aí teve um dia que a gente já não podia mais ficar ali. E ela pegou e falou assim pro meu esposo, você me deve, porque vocês ficaram aí, então você vai deixar a tua esposa e a tua filha comigo.
Só que a gente não sabia que ela estava com planos de abrir um bar para mulheres e queria que eu ficasse. E a minha filha também, para que a gente se prostituísse. Meu marido falou, não. Daí como ele tinha ganhado a cama de solteiro, ele falou, não, fica com essa cama aí. Mas ela, você não vai ficar, não. E daí a gente saiu dali rapidinho, né? Porque, meu Deus, né? A gente não sabia a face dela até então, né? A gente não imaginava. Aí nisso a gente encontrou com o pai dele, daí como ele estava trabalhando, a gente achou aluguel e tal. E a gente saiu de lá com um carrinho de mão, com as roupas que a gente tinha mesmo, era a nossa mudança. E daí a gente rachou aluguel com ele e tudo. Aí foi ali que foi melhorando um pouco a situação, a gente ficou 3 anos lá. E nisso que a gente melhorou a situação, meu sogro foi embora de lá, voltou para Curitiba, e nós ficamos lá. Aí a gente aprendeu a viver lá. A gente pescava, a minha filha vivia muito bem, né? Teve um dia que ela era aniversário dela e a gente não tinha o que comprar de bolo de aniversário, né? A gente comprou aqueles bolinhos que eles chamam de areia, bem pequenininho, e um potinho de salgadinho. A gente falou, filha, tá aqui, ó. Aí ela toda feliz, aí é meu aniversário, né? E tá. Aí a gente encontrou nisso tudo a gente encontrou uma missionária lá em Santa Catarina, a irmã Esther. E como ele ainda era usuário de drogas, ele já tinha chegado num estágio que ele estava vendendo as coisas dentro de casa. E eu tinha que estar pegando o dinheiro dele quando ele dormia, escondendo para pagar aluguel. A gente foi mandado até embora, uma das casas lá. E daí encontramos com ela, fomos na igreja, aquela igrejinha assim de beira de praia, com o chãozinho de areia, e uma missionária assim que a gente agradece ela até hoje, que Deus usou ela assim, até hoje usa, e ela em meio a um câncer, estava sem cabelinho, usava lencinho na cabeça, e ali, falava assim, irmão Kleber, eu não vou largar de você de jeito nenhum até você sair dessas drogas, ela falava. A gente não ia pro culto, ela ia lá, batia na porta. Por que vocês não foram pro culto? Vocês não foram, mas eu vim aqui. Aquela pessoa que vai a fundo com você mesmo, topa tudo ali com você, fala, não, você não pode, mas eu ajudo, e tá ali. E passamos grandes coisas assim, que depois que a gente começou a ver que Jesus era extraordinário, que ele podia todas as coisas ali, que a gente começou a conhecer ele verdadeiramente, não faltou mais nada pra gente. Eu falava para ele, eu tenho tanta vontade de ter um frango para me assar, aquele frango inteiro. Aí batiam lá na porta. Aí vinha aquele frango, maior do que eu imaginava. Eu falava, meu Deus, olha como que Deus é maravilhoso na nossa vida, né? E pessoas reclamando, né? E tem tudo ali, ainda reclama. E para a honra e glória do Senhor Jesus hoje, eu tenho casa, eu tenho carro. E no passado eu tinha só um carrinho de mão, com aquele pouco ali. Mas eu agradeço a Deus por tudo que passei. Aí as pessoas perguntam assim para mim, mas se fosse para você passar tudo de novo, você passaria? É claro que não, porque foi muito dolorido, né? Mas tem partes que eu passaria. E, nossa, eu sou muito grata ao Senhor, porque hoje, assim, eu prego a palavra do Senhor, né? Ele vai junto comigo, ele conta os testemunhos dele, também que são testemunhos assim, grandiosos que Deus fez na vida dele, transformou ele, assim, da água para o vinho. É um homem, assim, um marido abençoado. Eu digo assim nas ministrações que eu sou a mulher mais feliz do mundo, verdadeiramente. Deus que está aqui, verdadeiramente eu sou uma mulher muito feliz. Que bênção. As minhas filhas, meu neto, ele, e ele é meu pai, minha mãe, ele é meu tudo, assim. Eu falo, Senhor, ele é meu tudo aqui na terra. Porque o Senhor colocou, eu agradeço a Deus pelo meu esposo, pelas minhas filhas. E nesse tudo que aconteceu, a gente começou a ir na chácara da minha tia, que tem cultos lá, toda quinta-feira. E nessa quinta-feira a gente encontrou com uma irmã, missionária que eu tinha comentado com a irmã. E ela falou assim para mim, a partir de hoje, Deus manda dizer que vocês vão encontrar um casal que vai virar a cabeça de vocês. De tudo. Vai virar a vida de vocês de ponta cabeça. Falei, amém, né? Falei, o Senhor, né? É o Senhor falando, eu acredito. Aí, mesmo naquela situação do passado, sangrando e andando, que nem a mulher do fluxo de sangue, estava sangrando, mas estava andando, estava se arrastando até tocar na hora do Senhor Jesus, para ser curada. E eu estava desse jeito. Aí, falei, tá bom, né? Daí fomos no outro culto,
O Tiago foi pregar. E, né, pregou, tal, gostei da camiseta. Jesus te ama. Aham. Aí eu olhei para ele assim, ei, Tiago, irmão Tiago, como que eu faço para adquirir uma camiseta dessa? Dele, faz o seguinte, vai lá e toma um café com a gente lá em casa, que daí a gente conversa sobre a camiseta. Falei, tá bom, amei. Aí tá, e fomos, né? Foi numa sexta-feira, e daí ele falou assim, que a gente tem um grupo de evangelismo e tal, explicou pra gente, daí ele falou assim, e daí você vai pregar. Deu, hã? Falei, capaz, nem conheci o homem já fala uma coisa dessa pra mim. E daí lá se vai 4 anos, fomos na casa dele, fui ministrar, dali em diante Deus abriu as portas para a ministração, sou da Assembleia também, só que lá de Araucária. E daí comecemos a ministrar a palavra, louvar, e hoje a minha vida é maravilhosa. Tenho tudo que preciso, né, e não falta nada. Daí ele está desempregado já faz 3 meses, porque ele estava 6 anos e pouco na empresa. Aí o Senhor quis que ele saísse. Ele falou assim, agora você vai sair de lá, né? E eu vou abrir as portas para você, recalcado, sacudido, transbordante, que nem Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor confirmou para ele. E ele saiu na quinta, na sexta-feira já tinha serviço. Então, Deus cumpre todas as promessas dele, é fiel. Cumpre. Se Deus falou, tá falado. E não abriu só uma, abriu 2, 3, 4, até para ir para os Estados Unidos. Então, tipo, é grandioso o que Deus faz quando você é fiel e renuncia ao mundo todos os dias. Verdade. E quando você obedece. Que a gente é assim, a gente obedece ao Senhor de tudo, de todas as coisas que o Senhor vem conversar, a gente obedece. Que como o Senhor me usa como profeta, eu falo para ele, não faça assim. O Senhor mandou dizer para você. E ele acata. Aí dá tudo certo, ele escuta muito. E quando eu falo para ele, tem coisa errada aqui dentro de casa, ele também sabe que e escuta e acontece. E então assim, a partir do momento que faz 10 anos que eu conheci o amor de Jesus, eu passei a obedecê-lo. Passei a obedecê-lo e hoje assim, o que eu peço para Deus é muito rápido. As bênçãos chegam de uma forma sobrenatural. Amém. E tudo que eu peço para Deus, tudo eu não tenho que reclamar, não tenho que reclamar, o Senhor provê. E a gente queria uma casa simples, o Senhor fez um sobrado. A gente ganhou praticamente tudo. Até ferro da casa a gente ganhou. Para a irmã ter uma ideia. Ferros assim que dá para fazer várias casas. A gente ganhou... Nossa, a gente ganhou muita coisa para fazer essa casa. E ele foi fazendo. Ele foi fazendo. Quando viu, ele falou assim, não, mas a gente só queria uma casa baixa. Só que o Senhor profetizou na nossa vida. Não, vocês vão ter um sobrado. E temos um sobrado. Estamos na fase de construção ainda, aos poucos, porque daí como ele faz sozinho, né? Uhum. E eu só tenho que agradecer ao Senhor. Não tenho palavras para expressar o quão grande é Deus nas nossas vidas. Ele é extraordinário, cumpre tudo. Deus é fiel em tudo. Eu falo para ele, às vezes eu estou com vontade de comer alguma coisa, eu falo, ai, Senhor, está com vontade de comer tal coisa, vem gente e traz para mim. Coisas assim, bolo, do nada. Às vezes eu falo para ele, vai lá no panificador comprar só pão. Dele olha para mim, só pão mesmo? Só pão. Só que daí ontem eu já pensei assim, eu queria tanto comer um cupcake. Ou queria comer... Sabe, Deus toca no coração dele, eu toco no coração das pessoas e traz para mim exatamente o jeito que eu queria. Porque Deus sabe o que você... Exatamente, por questão de obediência e renúncia, porque a gente renuncia o pecado todos os dias, né? E eu faço isso todos os dias, até na hora de assistir televisão. Passou qualquer coisa que não agrada a Deus, eu e ele falam, não, vamos assistir outra coisa. A gente se concorda em tudo, e a gente conversa muito sobre essas coisas. E questão de conversar com as nossas filhas é a mesma coisa. Fala, ó, se eu conversei e não deu certo, você conversa, ele vai lá e conversa. Então, tipo, a gente é muito amigo das nossas filhas. Tudo que... A minha filha pequena, pra você ter uma ideia, tem 14 anos, ela fala assim, mãe, tem um babado pra te contar. E eu fico tão emocionada com aquilo ali. É o jeito deles hoje, né? Ai, mãe, é uma coisa muito legal assim, tal, que aconteceu na escola. Ai, mãe, aconteceu uma briga. Então, eu sou uma amiga dela. Eu falo pra ela, eu falo, filha, eu sou sua mãe, em primeiro lugar, mas eu quero ser sua amiga também. Melhor amiga. Aham, melhor amiga.
E ela fala assim que ela nunca vai sair da minha casa, que ela não vai casar. Então, Tá, até né, conhecer desse alguém, jeito. né? Exatamente, eu fico nessa expectativa. Só que eu tenho muitos parentes que não casaram, que ficaram morando com a mãe. Mas Então, ela vai ela casar em pode nome de ser. Jesus. Não, ela vai ter a Vamos, família né? dela, sim. Eu acredito assim que eu fico naquela expectativa do arrebatamento, né? Eu fico a gente estava conversando, eu e minha esposa, sobre o arrebatamento ali, que, né, para a gente ir para a glória do Senhor, né, e deixar esse mundo, mas como a gente não quer céu, a gente está tão acostumado com tudo aqui, né, e as pessoas falam, você largaria todo o seu propósito para, né, para subir para o céu e tal? A pessoa, sim, amém, né? Mas não, a gente está muito apegado nas coisas A gente se apega. materiais. Ao mesmo tempo que eu perguntar isso para você vai falar assim, não, mas eu tenho meu filho, né? Eu tenho minha família, como que eu vou deixar eles? Aí eu tenho meu carro, tenho minha casa, você fica muito presa ali. Aí você não quer céu, Não. né? Você vai querer as coisas daqui, você está confortável, você está né, no teu lado confortável da vida, então lá, para que eu vou querer céu? Aqui tá bom, né? Mas não é assim. A gente sabe que não é assim, né? Que nós somos estrangeiros, né? Exatamente. É uma passagem. Sim. É uma passagem. Mas é bem assim mesmo. Mas é isso, esse é o meu testemunho. Espero que Deus alcance muitas pessoas para libertar, transformar, fortalecer, restaurar a vida delas, né, dos filhos, dos adolescentes, porque acredito que muitas pessoas passam por, né, cada coisa assim que foi dito aqui. Eu sei que não foi assim tudo prolongado, foi em pausas, porque eu acredito que o Senhor ele tirou um pouco do sofrimento, fez eu esquecer, porque podia ter acontecido muito mais coisas, né? E eu não sei. Não Eu veio à acredito que mente. não vem à mente. E são poucas coisas mesmo, eu contei sem exato o que aconteceu. Tem algumas coisas mais profundas, mas, né, Deus sabe todas as coisas, né? Sim. E foi o que o Senhor me tocou. E agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a Deus primeiramente, porque Ele é extraordinário. Não tem outro. Não tenho o que dizer do Senhor. E amém por tudo mesmo. E assim, peço orações para vocês, que eu estava falando para a irmã que, como meu pai está na UTI, né, já fez 10 dias, e por pneumonia e pelo passado dele também, que ele fumou muito, e daí está com efizema também, daí está entubado e está sedado, e os médicos estão falando que não estão conseguindo tirar a sedação dele, e que daí estão querendo fazer uma traqueostomia, que é abrir aquele buraquinho para ele poder respirar, para poder tirar a intubação. E ele é um homem de Deus, é isso que me conforta, se o Senhor levar, né? Amém, porque ele batizou, ele desceu as águas, né? E também é da Assembleia. Graças a Deus, falei, não, eu tudo assembleando. Eu falei assim, né? Eu sei que Estamos em casa. Estamos em casa. E eu creio, acredito no Senhor, que o Senhor faz milagres, né? Deus dos deuses, médico dos médicos. E que ele saia dessa, né? Ele acabou de se mudar. Ele queria tanto morar num apartamento no sítio cercado, vendeu a casa dele no Tatuquara, foi pro sítio cercado, ficou doente. Não deu nem uma semana que estava morando. Ai, Jesus. E daí eu tô nessa aprovação, né? Eu comentei com a irmã também da minha avó, também soube recentemente que tá com câncer, também tá bem avançado. Então, estou nessa aprovação durante esse mês aí. Mas Deus sabe todas as Sim, coisas. sim. Ele é o médico dos médicos, ele conhece a tua história, Sim. conhece a tua vida, conhece a vida daquele que está ouvindo Sim. esse testemunho, que olha, é só Deus, né, para dar graça. Só Deus. É só Deus mesmo. Uhum. Mas depois nós vamos conversar mais um pouquinho. Você sim. vai entender esse teu testemunho aí. Amém. E nós louvamos a Deus. E vocês continuam trabalhando com o Tiago, né? Sim, Ó, Jesus sim. te ama, a gente trabalha ajudando o Tiago, a Bruna. Uhum. Inclusive foi a Bruna que te convidou, né? Que Foi. falou do Uhum. canal. E eu louvo a Deus pela vida do Tiago e da Bruna. E que Deus abençoe eles. Amém. E se você chegou até esse final desse testemunho, compartilhe esse testemunho. Olha o que essa menina passou. Uma menina, né? 40 anos é uma menina. Olha o que ela passou. Então você compartilhe, dê seu like, se inscreva no canal e manda para mais pessoas, parentes, amigos. Vamos libertar pessoas que estão presas. Olha o testemunho dela que estava preso. E tem muitas pessoas presas, né, dentro de casa. Sim.
não está no manicômio, mas está preso dentro de Sim. casa, muitas das vezes, está preso no pensamento, não sai daquela casinha dele, que só pensa em uma coisa, talvez se matar, tirar sua vida, matar alguém. Então eu te falo em nome do Senhor Jesus, Deus pode te libertar. Amém. Deus quer te Em libertar. nome de Olha que Jesus. testemunho lindo dela aqui, porque Jesus ama você. O propósito do canal é salvação de vidas. Nós estamos aqui, esse canal nasceu, está crescendo para nós salvarmos vidas, Em nome de Jesus. para levar a palavra para quem está preso num quarto, né, escuro. Quantas mulheres estão hoje num quarto escuro? Entra no quarto, fica lá, vendo a luz, muitas das vezes no escuro, vendo o sol nascer, sair, não sai do lugar. Mas hoje nós vamos orar por você. E eu creio que Deus tem milagres Em nome de para Jesus. você. Amém. Nós vamos orar juntamente com a Daia e depois nós estaremos encerrando Amém. esse período de testemunho. E que Deus venha te abençoar, Daia. Eu te agradeço de coração por você querer vir testemunhar, né? Porque você sabe que o teu testemunho pode salvar muitas vidas. Eu creio. E é testemunhando que nós, muitas das vezes, ganhamos almas para o Senhor. Sim. E eu te agradeço de coração, seu esposo que está ali, que te trouxe, né? Que Deus venha abençoar vocês, que continue esse casal dinâmico Amém. que é, Amém. tá bom? Que Deus abençoe vocês. Amém. Vamos orar então? Pode orar. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor, por ter cuidado de nós até aqui, Pai querido. Sim, Senhor, que o Senhor venha eu alcançar, te louvo, Senhor, meu Deus, Pai. essas pessoas, Pai, Meu que Deus, se encontram em meu depressão, Deus. ansiedade, Senhor. Quantas Que o Senhor pessoas, venha Senhor, libertar, preso num transformar, quarto fortalecer e escuro, restaurar a vida delas, Pai. vendo Pai querido, que nascer o todo sol, mal, vendo tudo que não for de sair, não ti, sai Senhor, do toda lugar. seta, retaliação, dardo inflamado do Meu inimigo, Deus, liberta, todas as Pai, cadeias e transforma, correntes, ciladas e Jesus. estratégias do Tu inimigo, és o Deus que todo olho tudo grande, pode, que palavras de tudo maldição, faz. inveja, Senhor, que foram Oh, lançadas, Espírito Senhor, meu Santo. Deus, em cada pessoa nesta tarde, que venha cair por Verdade, terra em Jesus, é nome de verdade. Jesus, Pai querido, pelo poder e autoridade Sim, da meu Tua Deus, nós palavra, cremos na do Espírito libertação, Santo, Pai. do Nós nome do cremos, sangue de Pai. Jesus, que há poder e nós cremos neste poder. Nós Pai cremos, querido, Senhor alcança Jesus. cada um Nós agora e cremos. dê vitória, Dê abençoa, vitória Senhor. mesmo, Em Senhor. nome de Abençoe a Jesus, Daia, entra seu nos esposo, lares, ser abençoa com as eles, Pai. famílias, Pai querido, os Sim, parentes, os Jesus, amigos, abençoa, Pai Pai. querido. Em A cada um nome que de está Jesus, Pai, ouvindo assim esse como o Senhor nos testemunho, trouxe em segurança, Jesus. nos leve em segurança, Pai. Verdade, Nos Senhor. protege de todo mal, do Sim, maligno, Pai Jesus. querido, e do homem sanguinário. Sim, Pai. E em nome de Jesus, Pai, como profeta do Senhor, eu Sim, meu profetizo sobre Deus. todas as pessoas que estão Sim, assistindo neste momento Jesus. e Nós as que vão assistir, profetizamos Senhor. bênção sobre Que essa o vida, Senhor venha Pai. dar vitória, Pai querido, Dá mesmo, recalcada, Senhor. sacudida e transbordante, que Sim, elas meu possam ter uma Deus. nova história como eu tive Sim, uma nova história, Jesus. Pai. Em Sim, nome meu de Jesus, Deus. é Em que nós nome oramos a de Ti, Pai, Jesus. agradecemos e Te louvamos, Senhor, Em e nome engrandecemos o de Teu Jesus. santo nome. Amém e E graças a amém. Em Deus. nome Amém. de Graças a Jesus. Deus. Amém. Jesus te ama e nós também te Nós também. amamos. Fique Amém. com Deus. Amém. Graças a Deus.